carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 55. Quem achou, dá um amém. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus nada posso fazer. Amém. Meu irmão, eu vou começar de trás para frente nesse texto, e a última coisa que nós lemos aqui é que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E muitas vezes nós falamos assim: puxa vida, estou lutando tanto com Jesus, estou firme com Jesus, mas parece que não acontece nada, parece que não está dando certo, parece que está piorando, sei lá, não estou entendendo. E meditando nessa palavra, já preparado há alguns dias, e agora lá atrás eu estava olhando, né, as crianças, um dormiu para um lado, o outro dormiu para o outro, lá no colo do nosso irmão, aí sentou no chão. Aí Deus me levou lá no começo da igreja, em pensamento. E lá, quando a gente começou a igreja, eu era criança, né, eu era bem criança. A igreja aqui no Brasil tem 62 anos, então eu tenho 47, mas os 10 primeiros anos da igreja foi muito difícil, porque ela começou numa tenda de circo, depois tacaram fogo na tenda, que eu me lembro mesmo, né, eu não me lembro muito da tenda, mas que eu me lembro foi quando conseguiu comprar o primeiro terreno aí, que foi no Bicão, que ali era um mato só, não tinha nada. Então sempre se compra terreno para a igreja bem longe, porque é mais barato, não tem dinheiro, mas naquela época, né? E eu me lembro que os bancos eram daquela madeira de fazer caixote de construção, e tinha uma ripinha só atrás para você encostar assim, não era uma tábua larga, porque tinha que economizar, então aquela ripinha doía as costas. E eu ia com a minha mãe, e você sabe, o culto ia indo, você encostava o braço, a cabeça no braço, né? Minha mãe era gorda, um travesseirão assim dava o braço dela, né? E você dormia ali, e as crianças também, os maridos não vinham. Então um acabava deitado assim em cima da perna da mãe, o outro acabava no chão assim, né? Não tinha o colchonete, mas acabava no chão. E hoje em dia, se você vê aquelas crianças, aquela luta daquelas mulheres que parecia que não ia dar nada, acabava o culto, aquelas mulheres pegavam essas crianças nos colos e iam embora, né? De a pé. Eu me lembro disso, e aí eu morava na Vila Prado, então você saía ali do Bicão, pegava aquela subida, né? E minha mãe carregava no colo, e a gente ia àquela luta, a gente via aquelas mulheradas. Mas hoje, se você ver, né, depois de 40 anos, a maioria daquelas pessoas que começaram lá, aquelas crianças, são pastores, são pessoas que estão sustentando a obra com o seu trabalho. Então você vê que o trabalho daquelas mães não foi em vão. A dificuldade daquela luta não foi em vão, como a palavra de Deus garante. Então Paulo pergunta: onde está a tua força, morte? Né? Onde está a prisão? Quer dizer, o teu agrilhão, está a tua algema, porque antes de Jesus, nosso trabalho era em vão. Antes de Jesus, aquela luta que nós fazíamos estava sob o jugo de Satanás, o trabalho era em vão. A qualquer momento Satanás podia vir e destruir tudo aquilo que foi semeado, que foi plantado, e a gente não ia colher nada. Mas quando Jesus veio, ele trouxe não uma chave, mas a sua força despedaçou o agrilhão, aquela algema, aquela corrente foi despedaçada e tornou nós livres novamente. Então todo o trabalho que a gente faz não é mais em vão. É que existem diferentes tipos de trabalho, né? Há o trabalho, meu irmão, que é para a gente colher lá na frente. O nosso filho, por exemplo, é um trabalho que é para a gente colher lá na frente. A gente não vai colher agora, a gente só vai investir no filho. E mais do que investir financeiramente, a gente vai investir em exemplo, em força para ele ficar no caminho de Deus. Não é fácil ficar no caminho de Deus. Eu tenho falado isso e tenho ensinado isso,
Porque eu sou um ser humano igual a vocês, a mesma tentação que vem sobre você, vem sobre nós. E a tentação tem criado força, se multiplicado, como a palavra de Deus nos alerta que o mundo ia criar força, que haveria uma grande dificuldade para se ficar na palavra de Deus, né? Que muitos seriam enganados. Então é uma dificuldade, e principalmente quando a gente pensa assim, puxa, parece que não está acontecendo, parece que não está havendo, parece que não está fazendo efeito. Mas o nosso trabalho para o Senhor é um trabalho no mundo espiritual, e ao momento certo a gente vai colher o fruto, né? É um trabalho que a gente não pode contar um tempo. Por que a gente não conta o tempo, pastor, do trabalho de Deus? Porque o trabalho de Deus, ele é certeza que vai acontecer. Então não precisa ser contado tempo, né? Aqui no trabalho secular você conta tempo, porque um dia você precisa aposentar, precisa ter sua aposentadoria, mas no trabalho de Deus não precisa ninguém estar vigiando ou vigilante, porque Deus vai honrar o seu trabalho no caminho dele. Amém? Então eu me lembro da igreja lá, né? E me lembro da dificuldade da luta, meu irmão. Os maridos não vinham, as mulheres apanhavam. Tinha a Lei Maria da Penha, não, né? Tinha mulher que vinha, chegava em casa, apanhava. Era um preconceito muito grande contra o evangélico, era uma luta muito grande. Eu vivia à margem da sociedade, literalmente. Literalmente. Se a pessoa soubesse que você era evangélico, você tinha dificuldades, literalmente. Então, aquelas pessoas perseveraram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Hoje, a maioria das pessoas que você vê na igreja, esses que estão na igreja do Evangelho Quadrangular, a maioria das pessoas são daquele tempo, são crianças daquele tempo, né? Que labutaram, que a mãe labutou, que era todo mundo pobre, mas pobre mesmo, meu irmão. Pobre mesmo. A gente não matava a galinha por causa que precisava do ovo. A gente queria carne, mas precisava do ovo. No outro dia não matava a galinha, né? Então era uma luta assim. E a coisa foi vindo. Quer dizer, o trabalho do meu pai e da minha mãe não foi em vão, e o seu trabalho não vai ser em vão. Vão perseverar, porque o inimigo já perdeu a força. Aquele que roubava o seu trabalho já não pode roubar mais. Aquele que fazia que você não tivesse a recompensa da parte de Deus, agora não tem mais força, agora você tem a recompensa. Pare de pensar dessa forma, essa é uma forma humana, parece que não está dando certo, parece que não vai funcionar. Nós já somos de outra dimensão, meu irmão. A gente já não faz mais as coisas esperando o resultado, a gente tem certeza do resultado. Amém? A gente tem certeza. Então a gente persevera. Não interessa se vai acontecer hoje, a semana que vem, depois da manhã, se vem, se não vai. Interessa que o trabalho do Senhor não é em vão. Amém? Cada semente que você põe, você mesmo vai receber. Cada momento na presença de Deus, você mesmo vai receber. Amém? Cada segundo que você põe a sua mente a trabalhar para Deus, você mesmo vai receber, né? O Rodrigo estava me falando agora lá, nossa, pastor, vem benção grande. Aí eu falei, por quê? Deus está me incomodando. Eu falei, você está alguma coisa errada? Ele falou, não, Deus está mandando eu convidar um, convidar outro. É isso aí mesmo, eu trabalho no Senhor, né? Deus, Ele está contando com você, né? Deus está contando com você. Mas eu conto também com Deus. Então o trabalho do Senhor não é em vão, persevere. Agora eu volto lá no outro versículo que eu li. Seja perseverante, né? Seja inabalável, né? Seja abundante na obra de Deus. A Bíblia fala para você ser inabalável. Eu não estou vendo o resultado. Continua da mesma coisa. Eu não estou vendo. Continua do mesmo jeito. Eu acho que não vai dar certo. Continua do mesmo jeito. Seja inabalável. Seja abundante na obra de Deus. Ou seja, fazer o serviço de Deus. Fazer o serviço de Deus, meu irmão, é entregar a tua vida. A mulher está lavando a roupa, está abençoando a roupa. A mulher está limpando a casa, está abençoando a casa. Ou ela está lá na rua, está, em vez de estar que nem os vizinhos metendo pau, ela está lá pensando em quem ela vai falar de Jesus. Claro, meu irmão, que a gente quer que as pessoas estejam aqui conosco, no rebanho aqui, né? Mas às vezes você fala, a pessoa vem, recebe Jesus, e se
Fixe em um outro trabalho, não tem problema. Nós não podemos ser egoístas e achar que todo mundo tem que ficar aqui. Não é isso daí. A gente quer todo mundo. Mas de repente a pessoa fixa num lugar mais perto. Tal. O importante é que você fez a obra. Isso é importante. O teu filho vai receber bênçãos de Deus porque você fez a obra. Amém? Eu me lembro daquele tempo e depois, quando eu cresci, meu irmão, eu fui para o mundo. O inimigo, ele trabalha, ele faz com que a gente vá para o mundo. Só que lá no mundo, eu sabia o caminho certo. Quando eu estava no mundo, e às vezes a gente tomava alguma censura, porque eu fui muito censurado lá no mundo. Você pensa que não, policiais, delegado ficou amigo meu, meu irmão, de tanto que eu brigava. Ele ficou amigo meu, doutor Amaral. Ele falava assim, não, você fica o último de ir embora, senão eu vou soltar todo mundo junto, você vai brigar lá na rua de novo. Então eu ficava sentado lá na sala dele, ficava conversando, ficamos amigos. Ficamos amigos, né? Naquele tempo não tinha essas coisas de tiro e tal. Ia por aí e brigava, qualquer coisa brigava. Então, mas lá mesmo ele fala, rapaz, deixa disso. E eu dentro de mim sabia que eu estava errado. Até o dia que o Senhor, então, eu pensei que eu estava livre, né? Mas eu estava que nem um peixe com a mão na boca, né? O peixe você pega ele com o carretilho, hein, Reginaldo? Ele vai lá longe, ele acha que ele está solto, né? Daqui a pouquinho ele vem vindo e cai no picuá. E um dia aconteceu isso, né? Eu me lembro que as mulheres da igreja do Bicão iam orar em casa. Mas eu não podia saber, que se eu soubesse eu dava a linha. Então, quando minha mãe combinava, eu não falava nada. Depois que estava lá, não tinha jeito, né? Olha cada coisa, meu irmão, né? Para depois chegar aqui. Então, o trabalho do Senhor não é em vão. E a gente conhece esse caminho de trás para frente, de frente para trás. E muitas vezes lá, o delegado doutor Amaral falava assim, você precisa parar com isso, rapaz. Seu pai é gente boa, sua mãe é gente boa. Ele ia tomar café no mercado de manhã, né? Bem cedinho. Ele conhecia todo mundo, conhecia eu também. Ele falava, para com isso, rapaz. Né? E dentro de mim a gente sabia, não, eu preciso parar e tal. Até a hora que o Senhor, então, deu o ponto final. Então, o trabalho da minha família não foi em vão. E o seu trabalho também não vai ser em vão. Né? Às vezes a cabeça nossa começa a pensar umas besteiras assim. Mas parece que não está dando certo. Parece que não vai indo, Nildo, e tal, mas vai indo sim. Né? E eu tenho que ser inabalável. Inabalável. Quantos motivos eu já tive, meu irmão, para entregar a igreja? Eu já tive muitos motivos. E motivos, se fosse ponderar, sentar, se fosse ponderar racionalmente, eram motivos que valeriam a pena. Né? Mas uma vez eu recebi uma atacada muito violenta e eu falei para Deus, eu vou deixar disso, Deus. E eu subi no morro para orar. Eu falei, eu vou deixar disso, eu vou partir para outro lado e o Senhor me perdoa. Ele falou, não, eu te perdoo. Mas Deus é esperto, né? Deus é uma benção. E foi falando comigo, não, tudo bem e tal, né? E aí o Espírito Santo falava, foi verdade, só foi duro mesmo e tal, e tal, e tal. Aí ele falou assim, e eu, o que é que eu te fiz? Porque aí eu fui falando, fulano fez aquilo, e tem família, e tem isso, tem aquilo, e tá certo. Aí ele falou assim, e eu, o que eu te fiz? Aí eu falei, não, o senhor não fez nada para mim. O Espírito Santo dialogando com a gente. Ele falou assim, não, eu fiz sim, eu morri por você. Eu tinha motivo para desistir, mas não desisti de você, não. Você lembra quando você estava lá no mundo? Você lembra de quantos tiros você escapou? Você lembra quantas vezes o diabo levantou gente para te matar e foi falando comigo? Eu falei, verdade. Ele falou, então, eu não desisti de você. Eu falei, você pode desistir, você tem razão. Todo mundo aí que eu falei, ele falou, você tem razão. Mas quem te chamou fui eu.
E aí eu desci do morro, né, com o rabinho no meio das pernas, pedi perdão, continuei. E aqui Deus estava falando, você está trabalhando para mim. E aqui Deus está falando para você. Você está trabalhando para Deus, você não está trabalhando para ninguém. Não espere recompensa dos outros. Porque você não vai ter. De quem vem a recompensa? Por isso que ele fala que o trabalho no Senhor não é em vão. Você está trabalhando para Ele. Deixe ninguém roubar o teu ânimo, meu irmão. Não deixe ninguém abalar o teu caminho. Não deixe ninguém deixar a tua fé assim, ó, balançando. Deixa não. Continue inabalável. Porque Deus está vendo as tuas obras. Quando as pessoas estão te vaiando, Deus está te aplaudindo. Quando as pessoas deixaram de perceber o seu trabalho, Deus continua percebendo o seu trabalho. Amém? A igreja hoje, ela é forte. A igreja nossa não tem aí trabalho na televisão, ela não é assim, vamos dizer, muito vista, mas é uma igreja que ela é muito forte, ela tem uma raiz muito forte, ela tem um trabalho muito forte. Né? A essência da igreja, às vezes você pega algumas pessoas que estão na frente, dão umas pisadas na bola, mas ninguém é perfeito. Mas a essência da nossa igreja, ela é uma essência pura muito forte. Ela tem sobrevivido aí ao longo dos anos pela misericórdia de Deus, porque o trabalho da nossa igreja não é em vão. Agora a igreja é você. Amém? O teu pai está dependendo do seu trabalho. Quando o pai não é convertido, depende do trabalho do filho. Quando o filho não é convertido, depende do trabalho do pai. Quando a esposa não é convertida, depende do trabalho do marido. Quando o marido não é convertido, depende do trabalho da esposa. E toda essa cidade que está aqui em volta e essas almas que estão para ir na mão do inimigo, depende do seu trabalho na igreja. Amém? Porque quem mantém a igreja aberta é você. Você que dá o seu dízimo, você que vem, você que tem fé nessa palavra. Né? Mantenha essa porta aberta que um dia vai passar, as pessoas vão ver e vão entrar e vão encontrar Jesus. Amém? O pastor Henrique veio para cá, quando ele veio, acho que tinha umas 4 igrejas, acho que nem isso, né? Umas 4 igrejas. O pastor Henrique sofreu muito, que ele veio do Nordeste e ele conversava aqui, ele ia pregar, ninguém entendia, porque ele falava ainda daquele jeito, mas ele não desistiu não. O pastor Henrique nunca teve um cobertor, porque no Nordeste não faz frio. Chegou aqui, você dá um cobertor para ele, foi na loja, falou, não, leva o cobertor para o senhor, porque ele morria de frio, me lembro como se fosse hoje. Pastor Henrique trabalhou na minha vida, meu irmão. Tem gente que não dá valor para o pastor Henrique, né? Mas eu dou valor. Porque quando muita gente achar que a gente não tem esperança, ele encontrar na rua, sabe, dá uma palavra. E ele fala até hoje, mas você sempre me respeitou. Às vezes você estava fumando, você jogava o cigarro fora e vinha conversar comigo. Mas era porque ele tinha respeito primeiro, meu irmão. Ele acreditava. Então o trabalho dele não foi em vão. Não foi. Então, meu irmão, continue inabalável. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, mas continue inabalável. Sempre abundante na obra do Senhor. Faça cada vez mais para Deus. Você não está fazendo para o pastor. Nós estamos juntos nessa batalha, mas você não está fazendo para mim. Você está fazendo para Deus. Eu vou lá porque eu estou fazendo para a igreja. Você está fazendo para Deus. Você vem um dia, venha 2, você venha 2, venha 4. Sempre abundante na obra. Você limpa o chão, limpa o vitrô também. Amém? E assim sucessivamente. Porque, meu irmão, a gente tem que ser abundante na obra de Deus. A gente tem que acreditar que Deus nos separou.
A gente tem que acreditar que o nosso trabalho não vai ser em vão, né? Já pensou se eu tivesse parado mesmo? Hã? A Nilda precisava ter ido para outro lugar, Nilda, né? A Elizabeth, né, Elizabeth? Lembra que você veio aqui no Altar da Bênção? Tinha 4 pessoas, a igreja começando. Quem trouxe você aí? Eu vim aqui porque não tem mais jeito. Falei, então é aqui mesmo. Lembra daquela Tarde da Bênção? Até hoje. Não é? Então, meu irmão, às vezes a gente vai ter a nossa recompensa só lá no céu. Mas e daí? Né? E daí? Já pensou a gente chegar lá no céu, sentar todo mundo lá? Nem sei se vai ter corpo para sentar, né? Mas chegar lá e começar a falar, né? Você lembra da luta que nós teve lá, Nildo? Você lembra como valeu a pena, né? Encontra lá o Reginaldo com uma asa grande assim, chegando lá. E aí, Reginaldo, tudo bem? Tudo bem. Pastor, lembra lá aquela luta? Lembra? Puxa vida, hein? Lembra aquele culto que nós fazia lá no Paulistano? Lembra? É isso aí que vai ser no céu, meu irmão. Olha, valeu a pena. Teve época difícil lá e tal. Valeu a pena. Né? Aí vem um falando assim, mas o senhor era chato, viu, pastor? Vou falar a verdade, viu? Mas valeu a pena. Então, vamos permanecer inabaláveis. O diabo quer nos abalar, mas faça isso. Não faça isso. Deixe ele falar, deixe ele fazer, deixe ele acontecer. Deixe ele buscar todas as formas para te destruir. Permaneça inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre. Eu precisava fazer isso. Deixa comigo. Deixa comigo. É assim. É dessa forma. E o seu trabalho não vai ser em vão. Vem, meu irmão. Inabalável. Palavra sinônima. Firme. Tenha firme. Porque embaixo dos nossos pés a palavra fala que está a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus. É a rocha forte, rocha eterna. Então, é inabalável. Amém? Teu filho vai vir, teu pai vai vir, teu genro vai vir. Entendeu? Chegou a hora. Não tem conversa. Nós vamos sentar tudo junto e vamos fazer aquela grande festa. Amém? Vamos ser firmes na palavra. Tá bom? Vamos fazer a obra. Amém?